Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série Primeiros Passos com a Inteligência Artificial. Eu sou o Vitor Davanzo e no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês o processo, como estruturar um prompt quase perfeito. Bom, a aula hoje vai ser um pouquinho mais teórica e um pouco mais explicativa, tá? Eu tenho esse guia, tá, de bolso, que inclusive ele está disponível na minha biblioteca de prompts. No link da descrição do vídeo você consegue fazer o download dessa imagem. E aqui, né, ele nos traz ali os 7 passos para que a gente consiga elaborar um bom prompt. A regra básica de toda a interação com a inteligência artificial, eu acabo repetindo nos meus vídeos, mas isso é realmente a regra fundamental para utilizarmos qualquer ferramenta de inteligência artificial. Se entra lixo, vai sair lixo. Ou seja, se você insere perguntas, comandos muito fracos, a ferramenta vai te devolver algo no mesmo nível. Por isso que existe, né, uma estrutura para que a gente consiga seguir para montar um prompt. Então, começando aqui, a primeira coisa, contexto. Você tem que mostrar para a IA qual que é o contexto daquele comando, né? Aqui no exemplo que eu coloquei, sou estudante de biologia e preciso entender para minha prova. Ou seja, você já colocou o contexto, né? Sou estudante e preciso aprender sobre tal assunto para uma prova. Clareza. Isso também é muito importante, porque aqui você não dá margem para IA alucinar. Então, quando você é claro, você tem que ser direto no seu pedido. Explique como funciona a fotossíntese em linguagem simples. Aqui também a gente volta para os primórdios da inteligência artificial, que é ela servir de ferramenta e ser um assistente pessoal. Diferente de um assistente humano que tem sentimentos, né? A gente tem que ter um pouco mais de tato para lidar com um outro ser humano. A IA não. A IA você tem que ser o mais claro, reto e direto possível, tá? Então, por isso, a clareza, você tem que falar exatamente o que você quer. Quero que você faça isso, 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 isso. Ponto. Né? Também seguindo aqui na intenção, deixar claro o objetivo. Quero aprender os conceitos principais e conseguir explicar com minhas próprias palavras. Então, você trouxe um contexto. Sou estudante e preciso aprender tal assunto para minha prova. Explique como funciona fotossíntese em linguagem simples. Clareza. Quero aprender os principais conceitos e conseguir explicar. A estrutura. Aqui, você, falando em conceitos, nomes técnicos, tá? A gente fala input. Input é toda a informação que a gente insere na ferramenta. O prompt é um input. Output é tudo aquilo que a ferramenta nos dá de resposta. Então, na estrutura, é o formato que você quer que ela responda. Esses dias eu criei um prompt para organização financeira e na estrutura eu pedi: gere um arquivo em PDF com uma tabela mostrando data da compra, quantidade de parcelas restante e saldo devedor total, algo do tipo. Então você cria uma estrutura para ela te devolver. Se você não pede, ela vai devolver como ela achar melhor, tá? Então a gente não pode reclamar do resultado se a gente não pedir. Então, tudo com a IA você tem que pedir para ela fazer, senão ela não vai saber, né? Exemplos principalmente também, tá? No caso do prompt que eu criei para fazer ali uma análise de gastos do cartão de crédito, eu pedia que ele trouxesse, né, um resumo de todas as compras parceladas e gerasse faturas, né, futuras em cima. Então eu dei exemplo. Considere como compras parceladas. 1/10, tal. Então você cita, né, exemplo.
o mesmo prompt também desse arquivo, detectar padrões de gastos. Então, considere como padrões de gastos, 2 pontos. Valores próximos, gastos recorrentes, né? Você vai citando exemplo. Aqui, né, explique como as plantas usam a luz do sol para produzir energia. Ok. Restrições, também um elemento fundamental em todo pedido que você faz para uma IA. Nome técnico, o pessoal chama de guarda-reio. Guarda-reio, aquele negócio que tem nas rodovias, realmente é para trazer uma certa proteção, né? Então aqui você vai colocar o que ela não deve fazer. Sempre que eu vou lidar com números, eu coloco: não invente resultados. Se você não souber tal coisa, me explique. Se não conseguir ler o arquivo, não invente. Então você vai citando, né? Aqui exemplo, né? Da explicação do estudo, não use termos muito técnicos e evite respostas longas demais. É uma restrição. E, né, a questão do não use termos muito técnicos faz parte aqui com o tom, tá? Tom você usa mais quando você vai escrever um texto, você precisa de você tem que fazer algum e-mail mais elaborado e você quer, se você redigiu o e-mail, mas você quer pedir para a IA revisar, então você coloca o tom. Né? Utilize um tom mais amigável, seja mais didático, né? Então aqui você define o tom. Essa última, por isso que, né, ele é o último elemento da lista, porque se é um prompt mais técnico para algo prático, você não precisa colocar o tom, tá? Aqui é só para o tipo de quando você quer respostas para escrita, tá? Então aqui, dica extra, quanto mais completo for seu prompt, melhor será a resposta. Entra lixo, sai lixo. Por que esse prompt, né? Porque esse guia se chama prompt quase perfeito? Porque não existe prompt perfeito. Você gera uma vez, vê qual que é o resultado que a ferramenta te entregou. Não gostei dessa resposta. Quero que você faça assim, assim. Você pega seu prompt e refina ele e vai fazendo o teste. Por isso que é importante você ir fazendo teste, ajustes, até que você consiga chegar num prompt final que, opa, isso me agrada, esse é o resultado que eu quero. Aí você conseguiu criar o seu prompt quase perfeito. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender qual a estrutura, né, quando você for montar um prompt. E não precisa decorar, isso é prática, não precisa também ser nessa sequência, tá? Você sempre vai trazendo contexto, clareza, né? Você pode trazer um exemplo depois da estrutura, desde que você deixe um prompt claro, a ordem acaba sendo meio que irrelevante, tá bom? Então, se inscreva no meu canal, dá um joinha se gostou do vídeo e compartilha para quem você acha que também precisa receber essas dicas. Na próxima aula, nós vamos falar ali sobre algumas seguranças que precisamos saber antes de utilizar a IA. Beleza? Até o próximo vídeo.